Meu nome é Sofia e a história que vou compartilhar com vocês hoje é a mais transformadora da minha vida. É uma jornada de amor, traição e uma vingança que foi planejada por 5 longos anos, após eu descobrir o maior segredo do meu marido e da nossa empregada. Se você já se sentiu traído ou traída, esta história é para você. Ela fala sobre a força de uma mulher que transformou a dor em um plano e a paciência em sua maior arma. Antes de começarmos, peço a gentileza de deixar o seu like, se inscrever no canal e me contar nos comentários de qual cidade ou país você está me assistindo. A sua participação é muito importante. Estão prontos para essa história? Então, vamos começar. Olá, meu nome é Sofia. Permitam-me que os leve de volta no tempo, para uma época que hoje me parece quase uma fantasia, um sonho dourado, do qual, infelizmente, eu tive que acordar. Aos 45 anos, minha vida era um retrato de perfeição, um quadro pintado com as cores mais vibrantes que se pode imaginar. Eu me olhava no espelho e via uma mulher realizada, elegante, com cabelos louros que o tempo havia tornado mais claros e olhos azuis que irradiavam uma calma que vinha da segurança e do amor que eu acreditava ter. Eu era casada com Fernando, um arquiteto renomado. Ele tinha 50 anos e os fios grisalhos em suas têmporas apenas acentuavam a sua beleza clássica e o ar de maturidade que tanto me atraía. Sua voz, grave e confiante, sempre me transmitia uma sensação de segurança. Nossa casa era a representação física do nosso sucesso e da vida que construímos. Situada em um bairro nobre da cidade, com uma vista deslumbrante para o horizonte, era uma obra de arte da arquitetura moderna, projetada pelo próprio Fernando. O piso de mármore branco na sala de estar refletia o sol que entrava pelas janelas do chão ao teto, e a mobília minimalista e sofisticada dava ao ambiente um ar de galeria de arte. Os jardins, impecavelmente cuidados, eram um labirinto de roseiras e jasmins, e a piscina de borda infinita cintilava sobre o sol da tarde como uma joia rara. Eu e Fernando não tínhamos filhos biológicos. Uma dor que carreguei em silêncio por muitos anos, mas que parecia ter sido superada pela felicidade do nosso casamento. No entanto, a beleza exterior, eu aprendi da maneira mais dolorosa, muitas vezes serve de disfarce para uma podridão interna. A podridão no meu casamento começou com a chegada de Paula. Foi há 5 anos, em uma tarde de primavera, que Paula entrou em minha casa pela primeira vez. Ela tinha uns 25 anos na época, com cabelos longos e negros que pareciam escoar por seus ombros como uma cascata, e olhos escuros, profundos, que exalavam uma timidez de cativante. Seu sorriso, embora raro, parecia iluminar qualquer cômodo em que ela estivesse. Paula era uma moça simples, mas com uma dignidade que me impressionou desde o primeiro momento. Ela se tornou a nossa nova empregada. Eu, ingênua, a via como uma bênção enviada pelo destino. Ela era eficiente, organizada e cuidava da casa com um esmero que eu nunca tinha visto antes. Sua presença me permitiu ter mais tempo para as minhas atividades sociais e voluntárias, que sempre foram uma parte importante da minha vida. Eu me sentia completa, tendo uma vida com propósito e um lar impecável para retornar. Fernando, que antes me acompanhava em todos os eventos, passou a se esquivar com a desculpa de ter muito trabalho. As reuniões noturnas no escritório, as viagens de trabalho de última hora para vistoriar obras, tudo parecia normal para mim, a esposa cega pela confiança e pela rotina. Mas o coração de uma mulher, mesmo quando cego pela confiança, sente a mudança no ar. Eu comecei a perceber que os olhares de Fernando para Paula não eram de um patrão para uma empregada. Havia uma intimidade silenciosa, uma cumplicidade que me excluía.
Se eu entrava na cozinha, a conversa entre eles parava de repente. Se eu os pegava em um momento de distração, os olhos de Fernando se desviavam rapidamente de Paula, com uma culpa sutil que eu não queria admitir. Uma noite, cheguei em casa depois de um evento de caridade e o silêncio me pareceu pesado. A sala de estar, com seu piso de mármore e seus móveis de design, estava vazia. O cheiro de molho de tomate fresco vinha da cozinha e fui até lá. Encontrei Fernando e Paula conversando, baixinho, com a porta do armário entreaberta e uma garrafa de vinho na mão de Fernando. Eles riam, e o riso de Paula era mais solto, mais genuíno do que eu já havia ouvido. Eles me viram, e um silêncio constrangedor se instalou. Fernando, com um sorriso nervoso que não chegava aos seus olhos, disse: Paula estava me ajudando com uma receita nova de molho para o jantar. Paula, com os olhos no chão, assentiu com a cabeça com as bochechas coradas. Eu, com um sorriso forçado, que eu senti que era uma máscara, disse que estava cansada e fui para o quarto. Naquela noite, meu sono foi interrompido por um barulho sutil, como uma porta se fechando. Fui até a cozinha e vi a porta dos fundos aberta, e um vento frio entrava, balançando a cortina. Ao ir fechá-la, olhei para o jardim e vi a silhueta de Paula e Fernando. Eles estavam em um abraço, na escuridão, à beira da piscina. Não era um abraço de patrão e empregada. Era um abraço de amantes. Eu não grutei, não chorei. Eu apenas observei, escondida pela cortina, com o coração se partindo em 1000 pedaços. Naquele momento, meu coração se quebrou em 1000 pedaços, e a mulher ingênua que eu era morreu para sempre. Mas a mulher que nasceu daquelas cinzas era mais forte, mais inteligente e, acima de tudo, mais paciente. A partir daquela noite, minha vida se tornou um jogo, e eu era a jogadora principal. A encenação era minha vida, e a casa, o meu tabuleiro. Depois daquela noite fria no jardim, a mulher que eu havia sido por quase 2 décadas, a Sofia ingênua e cega de amor, se desfez em estilhaços. A Sofia, que nasceu das cinzas de meu coração partido, era uma estrategista, uma observadora silenciosa. Minha rotina, antes preenchida por jantares com amigos e eventos sociais, foi substituída por uma meticulosa caça ao tesouro. O tesouro, no meu caso, eram as provas da traição. A encenação era a minha vida, e minha casa, com seus pisos de mármore e jardins impecáveis, se tornou o meu palco particular. Eu me movia pela casa com a discrição de uma sombra. Cada passo era calculado. Eu prestava atenção em cada detalhe. O olhar que Fernando lançava para Paula quando pensava que eu não estava vendo. O cheiro de um perfume floral que não era o meu, que pairava no ar da sala de estar após a saída dela. O modo como a risada de Paula ficava mais solta quando Fernando estava por perto, tudo isso antes eu ignorava, mas agora se tornaram pistas preciosas. Meu primeiro alvo foi o celular de Fernando. Com a arrogância de quem se sente intocável, ele o deixava em sua mesa de cabeceira quando ia tomar banho. Eu, com as mãos trêmulas de nervosismo e raiva, mas firmes, pegava o aparelho. Era um celular de última geração, com senhas complexas, mas Fernando, em seu egocentrismo, usava a data do nosso casamento como senha. Uma senha que representava o nosso amor, mas que se tornou a chave para a minha dor. O meu coração, que já estava em pedaços, se contraiu ainda mais quando vi a tela. As mensagens entre ele e Paula eram brutais. Eram cheias de apelidos carinhosos, planos para escapadas e, o mais doloroso de tudo, promessas de um futuro juntos. A cada mensagem que eu lia, a minha alma se encolhia. A dor me consumia, mas a minha determinação me mantinha de pé. Eu não chorava mais, não me lamentava. A dor havia se transformado em um combustível para minha vingança. Com o celular de Fernando em mãos, eu comecei a minha coleção de provas. Mensagens de texto, e-mails, bilhetes deixados em lugares secretos da casa, tudo era documentado por mim. Eu usava a desculpa de ajudar a organizar a casa, para vasculhar a vida deles. No escritório de Fernando, eu encontrei um bilhete com o endereço de um apartamento alugado. Fui até lá e em uma tarde o vi entrando com Paula. Fotografei tudo.
A pasta preta, que ficava escondida em um local seguro em meu closet, estava cheia de provas irrefutáveis. Fotos de Fernando e Paula se beijando na cozinha, bilhetes que ele deixava para ela no carro, e-mails de uma conta secreta que ele usava para se comunicar com ela. A cada nova prova, minha dor se transformava em uma força fria. Eu sabia que precisava ser paciente. Eu não faria um escândalo e me tornaria a louca para a cidade. Eu faria um escândalo para eles. A minha vida se tornou uma rede de intrigas. Eu ligava para a empresa de Fernando com um sotaque diferente e perguntava por ele. As secretárias, que me conheciam como a esposa de Fernando, me diziam que ele estava em uma reunião. Eu sabia que ele não estava. Eu seguia, com um disfarce, e o via encontrando Paula em um café, rindo e conversando. A cada traição que eu descobria, a minha vingança se tornava mais forte, mais elaborada. Eu não queria apenas o divórcio. Eu queria que eles perdessem tudo. A reputação, a dignidade, o respeito. A vingança, para mim, era uma obra de arte. E eu era a artista. Os anos se passaram. 5 longos anos. A traição de Fernando e Paula não era um caso passageiro. Eles haviam construído uma vida paralela, debaixo do meu nariz. Eu sabia de cada detalhe. Os presentes que ele dava para ela, as viagens que eles faziam e até mesmo os apelidos que eles tinham um para o outro. Mas a minha maior descoberta ainda estava por vir. No 5º ano da minha vingança, eu percebi que Paula andava mais arredondada e que seus enjoos matinais não eram uma virose. Ela estava grávida. O meu coração, que estava fechado, se abriu para a dor mais profunda. Ele não só me traiu, como também me deu um herdeiro. Um herdeiro que seria criado com a mulher que me roubou meu marido. Eu não chorei, não gritei, eu apenas observei. A minha vingança, que antes era uma vingança de esposa, agora se tornou uma vingança de mãe. A filha de Paula seria a prova viva da minha dor. E eu faria com que todos soubessem. A minha vingança não era apenas sobre a traição. Era sobre a dignidade, sobre a minha história, sobre a minha família, que ele me roubou. E eu prometi a mim mesma que ele pagaria. A vingança é um prato que se come frio, e eu estava cozinhando há 5 anos. Meus amigos, a dor é um processo lento. Não é como um corte que sangra e depois cicatriza. A dor da traição é como uma erosão, silenciosa, contínua, desgastando tudo que você acreditava ser sólido e verdadeiro. Nos 5 anos que se seguiram à minha descoberta, eu me tornei a personificação dessa erosão. Por fora, eu continuava a mesma Sofia, a esposa elegante do arquiteto renomado, a anfitriã perfeita em jantares e a voluntária dedicada em eventos de caridade. Por dentro, no entanto, eu era uma concha vazia, preenchida apenas pela raiva, pela mágoa e por uma determinação inabalável de fazer justiça. Minha casa, que antes era o meu refúgio, se tornou meu campo de batalha. Cada canto, cada objeto, cada som era uma pista. O cheiro de um perfume floral que não era o meu impregnava os lençóis de Fernando quando ele chegava à tarde. O batom borrado de Paula, que ela esquecia em algum canto da cozinha. Os olhares cúmplices que eles trocavam quando pensavam que eu não estava olhando. Eu me lembrei da noite em que a observei no jardim com Fernando. Aquilo não foi um momento de fraqueza. Foi o começo de uma mentira. E eu estava me tornando especialista em desvendar mentiras. Minha mente, que antes se ocupava com a decoração da casa ou com a organização de eventos, agora era um quebra-cabeça complexo. E cada nova pista era uma peça que me levava mais perto da verdade. E a verdade era mais feia do que eu imaginava. Os e-mails, os bilhetes, as fotos que eu colecionava na minha pasta preta
me contavam a história de um amor proibido que havia se tornado a obsessão de Fernando. Ele a chamava de meu anjo, minha musa, e ela de meu herói, meu protetor. Eu, a esposa, a parceira de uma vida inteira, havia sido substituída por uma jovem que trabalhava para mim. Mas a maior descoberta ainda estava por vir. E ela se revelou de uma forma que me atingiu com a força de um soco. No 5º ano da minha vingança, eu comecei a perceber que Paula andava mais arredondada e que seus enjoos matinais, que ela dizia serem uma virose, eram constantes. Eu me lembrei dos meus próprios enjoos, que eu tive anos atrás quando tentei engravidar, e uma dor que eu não sentia há anos me atingiu em cheio. Ele não só me traiu, como também me deu um herdeiro que seria criado com a mulher que me roubou meu marido. Eu não chorei, não gritei. Eu apenas observei. Observei Paula se tornando uma mãe, com uma barriga que crescia a cada dia. E observei Fernando, que a olhava com um carinho que ele não tinha por mim há anos. Ele se tornou mais protetor, mais atencioso e a cobria de presentes e mimos. A minha vingança, que antes era uma vingança de esposa, agora se tornou uma vingança de mãe. A filha de Paula seria a prova viva da minha dor. E eu faria com que todos soubessem. A minha vingança não era apenas sobre a traição. Era sobre a dignidade, sobre a minha história, sobre a minha família que ele me roubou. E eu prometi a mim mesma que ele pagaria. A vingança é um prato que se come frio, e eu estava cozinhando há 5 anos. Mas a vingança, meus queridos, tem um preço. O preço da minha vingança foi a minha alma. Eu me tornei uma mulher fria, amarga, que não sabia mais sorrir de verdade. As festas, os jantares, os eventos de caridade, tudo se tornou um fardo para mim. Eu me sentia como uma estranha na minha própria vida, uma atriz em um palco que eu mesma havia montado. A minha obsessão por descobrir a traição de Fernando me consumiu por inteiro. Eu não pensava em mais nada, eu não vivia mais, eu apenas existia, esperando o dia em que a minha vingança seria servida. E o dia, eu sabia, estava chegando. A gravidez de Paula era a prova viva de que a minha vingança não era apenas uma fantasia, era uma realidade. A vingança, para mim, não era apenas um ato de justiça, era uma obra de arte. E eu era artista. E o que me manteve de pé? A raiva, a mágoa, a determinação de provar para ele, para Paula e para a cidade inteira que eu era mais do que a esposa de um arquiteto renomado. Eu era Sofia. E Sofia, eu sabia, não era uma mulher que se deixaria ser humilhada. Eu me lembrei da primeira vez que vi Paula e Fernando se beijando no jardim. Aquele foi o dia em que a Sofia ingênua morreu para sempre. E a mulher que nasceu daquelas cinzas era uma mulher de aço, que não tinha medo de nada. E o medo, eu aprendi, é a maior arma que se pode ter. Ele me manteve focada, me manteve forte e me manteve no jogo. E o jogo, eu sabia, estava prestes a acabar. O tempo, meus amigos, é uma entidade cruel. Ele tem a capacidade de nos curar, de nos fazer esquecer, mas também de nos carregar em um ciclo de dor e de espera. Para mim, o tempo nos últimos 5 anos foi uma ferramenta. A cada dia que se passava, a cada mês, eu sentia que estava mais perto do meu objetivo. A minha vingança não era mais uma fantasia, era um projeto, uma obra em andamento. E a gravidez de Paula foi a peça final do quebra-cabeças que eu estava montando. Minha dor, que antes me consumia, agora era um motor que me movia. Eu me lembrei da primeira vez que vi a barriga de Paula. Ela estava na cozinha, vestindo um uniforme de trabalho que já estava apertado. Ela estava de costas para mim e a barriga, ainda sutil, era uma prova viva da traição que me assombrava. Eu me lembrei do meu próprio corpo, que nunca conseguiu carregar um filho. A dor que eu sentia era profunda, mas a minha determinação de fazer justiça era mais forte. Eu não choraria mais.
Eu não me lamentaria mais. Eu agiria. O plano de vingança estava pronto. Eu havia passado os últimos meses finalizando o meu dossiê. A minha pasta preta, que ficava escondida em um local seguro em meu closet, estava cheia de provas irrefutáveis. Mensagens de texto, e-mails, fotos, bilhetes, documentos e a cereja do bolo, um exame de DNA que eu havia feito. A minha vingança era uma vingança de mãe. A minha vingança, eu sabia, era mais do que a traição de Fernando. Era sobre a dignidade, sobre a minha história, sobre a minha família que ele me roubou. E eu prometi a mim mesma que ele pagaria. O plano era simples, mas brutal. Eu convidaria a imprensa para uma festa surpresa. E a desculpa seria o nosso 30º aniversário de casamento. Todos os nossos amigos, a família de Fernando e a sociedade inteira estariam lá. O dia da festa chegou e eu estava radiante. Eu usava um vestido azul marinho, a minha cor preferida. Eu me olhei no espelho e vi uma mulher de aço, com um sorriso de vitória, que não chegava aos meus olhos. O meu rosto, que antes era marcado pela dor e pela tristeza, agora era marcado pela determinação e pela raiva. Fernanda e Paula, que continuava trabalhando em nossa casa, estavam nervosos. Eles sabiam que algo estava errado, mas não sabiam o quê. A festa começou e eu, com um sorriso de boneca, agradeci a todos por virem. No meio da festa, eu me levantei. Peguei a pasta preta que estava na mesa de centro e a coloquei na frente dos jornalistas. A pasta, que era a prova da traição, foi aberta por mim, e as fotos de Fernanda e Paula, nos braços um do outro, foram mostradas para todos. O silêncio na sala foi ensurdecedor. A imprensa, que esperava um conto de fadas, se deparou com a realidade. Fernanda e Paula, com os rostos pálidos, não podiam fazer nada. A minha vingança, havia sido servida. Mas a história não acabou aí. O silêncio na sala foi quebrado por um choro. Era o choro da filha de Paula, a Maria. A menina tinha 5 anos. Eu olhei para a Maria e vi algo familiar em seus olhos. Era o mesmo brilho que eu tinha quando era criança. Eu me aproximei de Maria e a abracei. A menina, que estava assustada, se acalmou em meus braços. Eu olhei para Paula e Fernando e sorri. Não era um sorriso de vingança, mas de piedade. Eu me virei para a imprensa e disse: a história de traição que vocês acabaram de ver é a história de minha vida. Mas a história tem um plot twist. A fuga de Paula, a Maria, não é filha de Fernando. Ela é a minha filha, a filha que eu dei para adoção há 25 anos, a mesma que eu e Fernando não pudemos ter. Paula era minha irmã, que foi levada pela nossa família em um acidente de carro. Eu a reencontrei anos depois, e ela se tornou a minha empregada. E Fernando, meu marido, sabia de tudo. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Eu me virei para Fernando e disse: você me traiu com a minha própria irmã. Você me roubou minha filha. Você me roubou minha história. Mas a sua vingança acabou de começar. E a minha acabou de começar de novo. A minha vingança não foi um grito de raiva. Foi um sussurro de 10 anos de paciência. O que eles pensaram que era o fim da minha vida foi apenas o começo. Eu me levantei, com Maria em meus braços, e olhei para Paula e Fernando. O meu sorriso, que antes era um sorriso de vitória, se tornou um sorriso de piedade. Eu me virei para a imprensa, que estava me observando, curiosa, confusa. A cena que eles viam era de uma mulher que, após expor o seu marido e a sua empregada, estava abraçando a filha deles. Eles não entendiam. E a minha vingança, eu sabia, não era para eles. Era para mim.
Eu me virei para Fernando e Paula e, com a voz firme, mas cheia de uma dor que eu não conseguia mais esconder, eu disse: a história que vocês acabaram de ver é a história de minha vida. Mas a história tem um plot twist. O plot twist, meus amigos, é que a filha de Paula, a Maria, não é filha de Fernando. Ela é a minha filha. A filha que eu dei para adoção há 25 anos. A mesma que eu e Fernando não pudemos ter. A mesma que eu procurei por anos, sem sucesso. O silêncio na sala foi ensurdecedor. A imprensa, que esperava um conto de fadas, se deparou com a realidade. A realidade da dor, da traição e de um segredo que estava escondido por 25 anos. Eu me virei para Fernando e disse, com a voz cheia de raiva e de mágoa: você me traiu com a minha própria irmã. Você me roubou minha filha. Você me roubou minha história. Mas a sua vingança acabou de começar. E a minha acabou de começar de novo. A minha vingança, eu sabia, não foi um grito de raiva. Foi um sussurro de 5 anos de paciência. O que eles pensaram que era o fim da minha vida foi apenas o começo. E o começo, eu sabia, era minha filha, a Maria. A minha vingança não era apenas sobre a traição, era sobre a dignidade. A dignidade de uma mulher que, após perder tudo, conseguiu se reencontrar. A minha vingança foi a minha própria história. E a minha história, eu sabia, só estava começando. O silêncio na sala de estar, meus amigos, é uma força poderosa. Ele se instalou no ar, pesado e frio, no momento em que as fotos da traição caíram sobre a mesa de centro, como folhas mortas de uma árvore que eu mesma havia cortado. O flash das câmeras, antes incessante e faminto por um momento de felicidade, agora parecia tímido, hesitante, iluminando os rostos pálidos e contorcidos de Fernando e Paula. A expressão de Fernando, o arquiteto renomado, era de puro choque. Seus olhos, que antes me olhavam com arrogância disfarçada, agora me olhavam com um terror que eu nunca havia visto. Paula, com seu rosto corado de vergonha, tinha os olhos fixos no chão, como se a realidade daquele momento fosse insuportável para ela. E eu, no centro daquela tempestade, me sentia como a maestrina de uma orquestra caótica, observando o meu espetáculo se desenrolar. Mas o meu plano não era apenas sobre a traição. Era sobre a dignidade. A minha dignidade, que eles haviam pisoteado por 5 longos anos. Foi então que o silêncio foi quebrado por um som que me perfurou a alma. Não era um grito de raiva, não era um choro de tristeza. Era o choro de uma criança. O choro da filha de Paula, a Maria. A menina, que tinha apenas 5 anos, estava escondida atrás das pernas de Paula, com os olhos arregalados de medo, o rosto molhado de lágrimas. Aquele choro, meus amigos, me trouxe de volta à realidade. Me trouxe de volta a mulher que eu era, a mulher que me tornei, a mulher que eu sempre fui. Uma mãe. Eu me aproximei de Maria com o coração acelerado. A menina, que estava assustada, se escondeu ainda mais atrás das pernas de Paula. Eu me ajoelhei, com o vestido azul marinho roçando no chão de mármore. O chão, que antes me parecia frio e distante, agora parecia o único lugar seguro para mim. Eu olhei para Maria e vi algo familiar em seus olhos. Era o mesmo brilho que eu tinha quando era criança. Era o brilho da inocência, da pureza. Eu estendi a minha mão para ela e disse com a voz mais suave que eu consegui: "Olá, meu anjo. Não tenha medo. Eu tô aqui." A menina, hesitante, pegou a minha mãozinha e eu a abracei. A menina, que estava assustada, se acalmou em meus braços e eu senti o cheiro de seu cabelo, o cheiro de sabão e de shampoo. O cheiro de uma criança que precisava de amor e de proteção. Meu nome é Sofia e a história que vou compartilhar com vocês hoje é a mais transformadora da minha vida. É uma jornada de amor, traição
e uma vingança que foi planejada por 5 longos anos, após eu descobrir o maior segredo do meu marido e da nossa empregada. Se você já se sentiu traído ou traída, esta história é para você. Ela fala sobre a força de uma mulher que transformou a dor em um plano e a paciência em sua maior arma. Antes de começarmos, peço a gentileza de deixar o seu like, se inscrever no canal e me contar nos comentários de qual cidade ou país você está me assistindo. A sua participação é muito importante. Estão prontos para essa história? Então, vamos começar.